Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rubens Leal de Geografia. Eu espero que estejam bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online. Vamos agora começar a aula 6. Vamos continuar e concluir o processo de globalização e meio ambiente, que diz respeito ao tema 4, que nós estávamos trabalhando na aula 5 e agora a gente vai dar continuidade e encerrar esse processo de globalização e meio ambiente. Tema 4 da nossa unidade 2. Vamos lá? Me acompanhe? Poluição das águas. Pessoal, vocês sabem que um dos grandes problemas do mundo atual, um dos grandes chamativos do mundo atual, é que a cada ano que passa está diminuindo a quantidade de água potável, de água limpa, de água doce e apropriada para o consumo humano e de animais. Por que é que isso acontece? Porque a cada ano as atividades humanas, elas estão atribuindo à água uma qualidade nociva. Ela está poluindo, as atividades que nós estamos fazendo estão poluindo direto ou indiretamente os mananciais, os aquíferos, e isso termina comprometendo a qualidade da água que nós consumimos. Eu vou só dar alguns exemplos recentes. Se você acompanhou os noticiários nas últimas semanas, você percebeu que parte da cidade do Rio de Janeiro estava com a água impossível de ser consumida. A água estava totalmente suja, porque o sistema de tratamento estava falho. Isso não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro. Cidades do mundo inteiro já têm problema, já tem agravamento com falta de água potável. Cidade do México, por exemplo, já vive um estado pré-caótico pela carência de água. A Cidade do México é uma das maiores metrópoles do mundo, com a população estimada em 15 milhões de pessoas e que, portanto, não está mais tendo condições de disponibilizar água adequada para toda a população. Existem locais na África, tribos africanas, em que o povo, às vezes, percorre 12, 14 quilômetros diários atrás de mananciais de água potável, de rios que dispensem uma água de qualidade mínima necessária para o consumo. Professor Rubens, a que se atribui essa carência de água potável? A que se atribui esses efeitos nocivos na água? A basicamente esses elementos. Vamos entender agora a poluição das águas. Primeiro causador da poluição das águas é o uso de agrotóxicos no campo. Fertilizantes, venenos para erradicar pragas, por exemplo. O agrotóxico ele é extremamente nocivo à água. Por quê? Vocês sabem que o agrotóxico comprado nessas casas do campo, nessas casas especializadas, ele é diluído na água e é lançado diretamente sobre a planta. O problema é que aquilo é veneno puro para matar pragas, para inibir as pragas. O problema é que parte desse agrotóxico que é lançado sobre as plantas, ele cai no solo, ele é sugado pelo solo, ele é absorvido pelo solo, e aí embaixo desse solo podem haver aquíferos, pode haver reservatórios de água, pode haver lençóis freáticos. Então esse agrotóxico que vai penetrando nas camadas do solo, ele pode atingir esses lençóis subterrâneos e danificar a água e afetar a qualidade da água. Do mesmo modo, não é só o agrotóxico que vai penetrando no solo, não. Vocês sabem que onde geralmente se lança agrotóxico no campo, também existe um sistema de irrigação. E aí quando vai se irrigando a área, a água da irrigação vai lavando o solo, vai carregando parte do solo, e nessa parte que a água da irrigação vai carregando, ou das chuvas, vai carregando também o agrotóxico. E para onde essa água vai? Rios. A água que vai levando agrotóxico para os rios vai danificar o leito dos rios. Eu vou dar um exemplo básico bem próximo de nós. O Rio São Francisco. Vocês sabem que no Vale do Médio São Francisco, ali entre Pernambuco e Bahia, Petrolina e Juazeiro, principalmente, há um grande processo de fruticultura irrigada. E sobre essas fazendas de fruticultura irrigada se usa muito agrotóxico. O problema é que essas fazendas ficam na margem do Rio São Francisco. E parte da água da irrigação e das chuvas carregam esses agrotóxicos para o leito do rio. E o Rio São Francisco começa a sofrer perdas irreparáveis, a danificar a qualidade do rio, até porque o rio também abastece cidades na sua continuidade do percurso. Então a primeira ação nociva de poluição das águas é o uso indiscriminado de agrotóxico no campo. Repito, que tanto pode prejudicar os lençóis freáticos abaixo daquela área de cultivo, como pode também danificar rios, mananciais próximos, porque parte daquele agrotóxico pode ser carregado pela água da irrigação ou das chuvas. Segundo motivador da poluição das águas, claro, são provocados por nós da cidade.
os dejetos ou resíduos, que podem ser industriais ou domésticos. Vou dar um exemplo. É muito comum você assistir São Paulo, que tem um rio famoso pela poluição, o Rio Tietê. É muito comum você assistir em São Paulo e ver, por exemplo, durante seu percurso, que o Rio Tietê, lá por onde ele passa na região central ali da cidade, no polo, na sede da cidade, você vai ver o Rio Tietê, por exemplo, cheio de espuma, carregando espuma no seu percurso, espuma oriundo de materiais lançados, dejetos lançados de atividades industriais ou esgoto doméstico. É muito comum também, além de você observar as espumas, você observar materiais, resíduos sólidos em geral, pessoal. É muito comum você encontrar garrafa PET, restos de móveis, tudo que o povo descarta no leito do rio. É a forma mais rápida do povo descartar, ao invés de colocar para o serviço de limpeza vir buscar. Então é muito comum você ver descendo no rio um monte de materiais, de dejetos sólidos lançados pela população mal conscientizada da cidade. Do mesmo modo, é muito comum você ver imagens de rios por aí com peixes boiando, mortos, aos milhares. Por que é que isso acontece? Porque o oxigênio do rio, ele praticamente foi consumido pelos poluentes. Se lançaram tantos poluentes naquele rio que praticamente não tem oxigênio, e sem a oxigenação o peixe vai morrer, sufocado pelos poluentes. Então é outro problema, os dejetos que são lançados sem tratamento nos rios. Indústrias e até atividades domésticas indiscriminadas que lançam dejetos de diversas formas no leito dos rios e termina sacrificando a qualidade daquela água. A terceira forma de poluição das águas é comum apenas em atividades de extração de minérios, de garimpo principalmente. O uso de mercúrio, principalmente na extração do ouro. Processo de procura do ouro, ele pode ser regado a mercúrio. O mercúrio é um metal pesado que é utilizado para você limpar o ouro, tirar ali das impurezas. E o mercúrio, por ser um metal pesado, ele é muito nocivo à natureza. O problema é que parte dessa lavagem do ouro ele é feita exatamente dentro do leito dos rios, principalmente ali na região amazônica, onde o garimpo é intenso. E aí termina por ser um metal pesado, descendo no leito do rio, sacrificando milhares de vidas de animais aquáticos ali do leito do rio. O mercúrio também é extremamente nocivo à qualidade das águas. E finalmente, o vazamento de petróleo em oceanos e mares, o derramamento de petróleo. Vocês sabem que o petróleo é o líquido comercial mais importante do mundo. É a principal fonte de energia utilizada no planeta. Nós vimos isso. E o petróleo, ele é transportado entre continentes aos montes aí por oceanos e mares. Nesse momento, milhares de navios cargueiros, petroleiros estão se deslocando entre os continentes, levando essa matéria tão importante para a indústria, para a atividade em geral, uma fonte energética imprescindível para a economia do mundo. Então, dentro desse translado, desses percursos entre oceanos e mares, é muito comum ocorrer o vazamento, o derramamento em navios mal cuidados, né? O último exemplo vocês viram recentemente, pessoal. Vocês viram que praias, principalmente aqui do Nordeste, tiveram que ser vetadas pela vigilância sanitária, inclusive aqui no litoral do Piauí. Por alguns dias, as praias do litoral piauiense foram proibidas de banho, e não só no Piauí, no litoral nordestino como um todo, por conta das manchas de petróleo, do óleo que chegava à costa, à praia. E você sabe que o governo federal abriu até um inquérito, uma investigação para saber de onde foi oriundo aquele vazamento, se foi um vazamento natural, acidental, proposital. Até hoje não está bem resolvido. Foi investigado, mas até hoje se tem uma ideia de que foi um navio africano trazendo petróleo, passando pela costa brasileira, trazendo petróleo da Venezuela. Pela qualidade do petróleo que foi encontrada, eles analisaram e chegaram à conclusão que é petróleo venezuelano. Só que o navio foi identificado, mas negou com veemência que tenha sido ele que tenha provocado aquela catástrofe ambiental. Isso não é incomum, é muito mais comum do que o que a gente imagina. Por aí, navios petroleiros vazarem, derramarem petróleo pela má utilização, né? São navios que estão aí há décadas fazendo esse tipo de atividade e que não têm os devidos cuidados, né?
Mais ou menos como, por exemplo, o automóvel. Se eu tenho um automóvel e uso ele por anos e eu não tenho os cuidados básicos, as revisões, ele vai me deixar na mão. É o que acontece com alguns desses navios cargueiros, né? Petroleiros. E isso termina se tornando uma catástrofe, porque vocês sabem que as águas de oceanos e mares, elas não são paradas. Existem as marés, o vai e vem das ondas, e a água ela termina espalhando essa mancha de óleo com muito mais rapidez. E aí, para depois fazer a limpeza, fica muito mais difícil. Tudo bem, entendidos os modos de poluição das águas, vamos entender comigo agora a poluição urbana. Quais são os modos de poluição que afetam o nosso cotidiano nas cidades, nas grandes, médias e pequenas cidades. Vocês vão entender Picos muito aqui. Vocês vão ver que muito do que está aqui, Picos vivencia hoje, numa condição de cidade pequena para média, né? Vamos ao primeiro tipo de poluição urbana, a poluição sonora. Barulho excessivo é poluição, pessoal. Barulho excessivo, já existem inclusive leis que regulamentam. Eu vou dar um exemplo. É porque, infelizmente, no Brasil, leis quase não são cumpridas. Mas, por exemplo, existe uma lei aprovada pela Câmara Municipal de Picos que proíbe terminantemente o uso daqueles canos barulhentos em motos. E que autoriza a Guarda Municipal de Trânsito e a polícia a apreender a moto, caso haja aquele tipo de cano que não vem de fábrica. Ali é um cano adaptado para fazer barulho, e aquele barulho ele perturba, ele atrapalha. Vocês sabem que Picos é uma cidade que tem muito desrespeito à questão sonora. Vamos dar um exemplo. Por lei, escolas, hospitais, creches, não pode passar carro de som de modo algum. Você pode passar em frente, mas chegando, se aproximando desses locais, você tem que diminuir ou até abortar totalmente o som. E só religá-lo quando se afastar daquele polo, daquela área. Em Picos isso não é cumprido. Vocês sabem que desrespeitam ambientes escolares, hospitais, creches, não baixam o som, muito menos suspendem. Vocês sabem que o centro de Picos, ele termina se tornando um lugar difícil, que você se incomoda pelo barulho de carros automotivos. Não só carros particulares, mas esses carros de propaganda. Esse barulho excessivo do trânsito, ele termina perturbando, ele gera problemas psíquicos. A agitação, problema nos nervos, falta de concentração, o barulho excessivo é perturbador. Vocês sabem, inclusive, que existem até problemas de vizinhos, né? Principalmente vizinhos de condomínios, prédios, que se estranham porque um não respeita a questão do som, do horário do som. Vocês sabem, por exemplo, que algumas festas aqui, ou alguns carros, desses carros de pancadão, eles são vetados pela polícia. Por quê? Porque chegam num determinado bar, abrem a mala do som e varam a madrugada e terminam atrapalhando todo mundo que mora nos arredores. Então são leis que devem se cumprir, porque a poluição sonora ela é sim um motivo perturbador. Do mesmo modo, a poluição visual. Pessoal, poluição visual diz respeito a tudo que é marketing e propaganda. É interessante a globalização? É sim. A empresa não vive sem a propaganda? Verdade, mas nem tanto, nem tão pouco, né? O problema é o uso exagerado da propaganda visual, porque ela atrapalha, pessoal. Uma cidade com poluição visual é uma cidade suja, ela é uma cidade que traz um mau aspecto. Eu vou dar um exemplo. Fortaleza é uma das cidades mais visitadas no Nordeste, um dos grandes centros de turismo, mas Fortaleza é uma cidade bastante pichada. Os pichadores destroem os monumentos da cidade, prédios públicos, e dá a impressão ao visitante que aquela cidade é suja, desorganizada, e por mais que a Prefeitura de Fortaleza tente, que o governo do estado do Ceará tente, pichação é crime em Fortaleza. Se você for pego, vai dar multa e pode dar cadeia. Mas parece que por se tornar um crime, torna-se uma atividade mais prazerosa aos pichadores, porque eles são fora da lei, eles estão correndo perigo, então eles gostam de se expor. Isso termina trazendo uma má impressão da cidade. É só a pichação? Não. E é bom lembrar que pichação não tem nada a ver com grafite. Grafitagem é arte. O grafiteiro ele é artista e geralmente ele só pinta em locais com autorização. A grafitagem é uma obra de arte. Agora a pichação é crime. A pichação é crime. Detalhe, é só a pichação? Não. Os outdoors. Os outdoors eles tornam a cidade suja. Por quê? Porque é uma imensidão de placas, de faixas de propaganda. Outra coisa, termina tirando a concentração dos transeuntes, de quem passa ali. Vamos dar um exemplo. Daqui para o Junco existem
dezenas de outdoors dos dois lados da via. E aquilo termina provocando acidentes de trânsito, porque termina tirando a atenção do motorista. Ele está subindo no seu carro ou descendo na direção do centro e ele vai vendo aquelas placas de propaganda e às vezes ele se distrai e quando percebe já bateu no carro da frente. Provoca sim, porque qualquer distração no trânsito pode provocar. É uma questão de segundos. Vocês sabem, por exemplo, que o uso de celular enquanto se dirige provoca muitos acidentes. Por quê? Porque você está ali olhando para o celular e distraiu do volante. E de repente, uma fração de segundo, você já provocou um acidente de grande intensidade. Do mesmo modo que o celular não pode ser utilizado e se multa no trânsito, porque provoca acidentes, as propagandas também, as faixas, os letreiros, os outdoors, eles distraem a atenção do motorista. E aquilo pode ser fatal. Existem cidades que têm leis rígidas. São Paulo, por exemplo. Alguns anos atrás, o ex-prefeito Gilberto Kassab, ele criou um decreto na cidade proibindo qualquer tipo de outdoor na cidade. Foi uma rebelião. Por quê? Porque tem um outro lado da moeda. Vocês sabem que essa questão de mídia, de propaganda, movimenta muito dinheiro, gera muitos postos de trabalho, emprego, renda. E o prefeito baixar um decreto e proibir outdoors na cidade, então, de um lado, do ponto de vista ambiental, ele está perfeito. Ele está limpando a cidade, está dando um olhar melhor para a cidade. Ele está organizando o visual da cidade, mas em contrapartida existe a leva de desempregados nesse setor que ele provocou. O fato é que ele não voltou atrás, não revogou a lei, ele manteve. Em São Paulo é assim. É assim também na Europa, pessoal. Podem pegar imagens de cidades europeias, isso é comum. Mesmo nos grandes centros europeus, você não vai ver propaganda, você não vai ver letreiros, outdoors. Isso são regras que se criam para se trazer uma melhor qualidade de vida para a população, para se minimizar os efeitos dessa poluição visual tão típica no mundo atual, no mundo da globalização. De modo, pessoal, que existem até regras em certos segmentos. Vamos dar um exemplo? Essa questão da poluição visual, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela estabelece por lei que os letreiros, as propagandas, as fachadas dos escritórios de advocacia, dos seus membros, sejam os mais modestos possíveis, os menos chamativos possíveis. Podem perceber a partir de agora. Você jamais virá um escritório de advocacia com muito chamativo, com letreiros luminosos. Não, isso é regra da entidade. Justamente para dar o exemplo. A OAB, enquanto instituição que prega o direito, o dever, ela tem que dar exemplo a partir dos seus membros. Então perceba a partir de agora que todos os escritórios de advocacia geralmente têm letreiros modestos para identificar o escritório, porque é uma regra da OAB e é assim que o advogado tem que se enquadrar para abrir o seu escritório. Isso diz respeito à poluição visual. Vamos continuar? Vamos para a poluição atmosférica e vocês sabem que aqui há um leque de possibilidades e que nós trataremos em assuntos futuros sobre todos esses fenômenos atmosféricos que prejudicam o meio ambiente. Alguns deles vocês sabem que são locais. Chuva ácida, inversão térmica, ilha de calor, smog fotoquímico. Esses fenômenos eles são locais. Ocorrem geralmente apenas em grandes centros industriais. Chuva ácida, inversão térmica, ilha de calor, smog fotoquímico, geralmente ocorrem em grandes centros industriais. Agora existem também os fenômenos globais. São aqueles que, independente de quem esteja poluindo mais ou menos, o mundo todo sente seus efeitos. O aquecimento global, que nós vimos na aula anterior, o efeito estufa. O aquecimento, o aumento da temperatura média do planeta. É um fenômeno global, é uma estrutura de poluição atmosférica que incomoda, que muda o habitat natural, que está acelerando o processo de degelo das calotas polares, aumentando o nível das águas oceânicas e que, independente de quem está poluindo ou não, todos sentirão seus efeitos. Então, existem fenômenos de poluição atmosférica que são locais e existem fenômenos que são globais. Nós trataremos desses fenômenos, talvez alguns vocês achem até estranho. Ah, professor, nunca ouvi falar de smog fotoquímico. Você vai ver comigo em capítulos posteriores cada fenômeno ambiental desse, cada poluição atmosférica, as locais especificamente e depois as globais. Por fim, para nós darmos seguimento e finalizarmos a nossa aula, vamos para outro problema que é inerente à questão da nossa sobrevivência, da poluição ambiental que nos rodeia. É a questão do lixo. Vocês sabem muito bem que o lixo é um agravante em qualquer cidade e que já existem cidades que criaram a taxa do lixo.
Porque como o lixo é uma questão de saúde pública, é uma questão que incomoda tanto o serviço público, termina se criando taxas à população para ajudar a custear esse processo. Por que o lixo incomoda? Porque diariamente são milhões de toneladas de lixo sólido que são lançados, que são coletados. E aí, professor Rubens, qual é o destino desse lixo? Existem três destinos. O primeiro destino, o mais interessante, é a reciclagem. É o mais apropriado, é o mais recomendado. A reciclagem, é óbvio, tem que se passar por uma coleta seletiva, separar vidro de plástico, de metal, de lixo orgânico, para depois de fazer essa coleta seletiva, levar para o destino, para a reciclagem. É o ideal. Alguns países são exemplos. Países na Europa, o Japão, eles conseguem reciclar mais de metade do lixo sólido que produzem. Não é ainda a realidade do Brasil. E o Brasil é, sim, um país que se destaca na questão da reciclagem, mas não pela consciência ambiental, pela necessidade. Muita gente vira catador, vira reciclador por não ter oportunidade de emprego. Então, não comemore, se você ouvir por aí, que o Brasil se destaca na reciclagem de lixo. Aqui não é uma questão de consciência, aqui é uma questão de necessidade. Isso é pleitear a miséria. Muitas pessoas vivem em lixões, catando, reciclando, por falta de oportunidade de emprego. Em outros países é diferente. A reciclagem é uma questão mais cultural, educativa. Então ali é louvável, não aqui. Professor, mas o senhor disse que são 3 destinos. O primeiro, mais recomendável, é a reciclagem. E caso eu não tenha a condição da reciclagem, qual é um segundo caminho adequado? É você fazer aterro sanitário. É o governo, o gestor municipal, estadual, fazerem aterros. Ou seja, se escolhe um lugar afastado da cidade, cavam-se valas enormes e permeabiliza o solo com asfalto, com cimento, concretiza, né? Depois você pode jogar o lixo naquelas valas e depois você fecha. Por que o ideal é impermeabilizar o solo com cimento, com asfalto? Para não vazar material no subsolo. Vocês sabem que o material orgânico, o lixo orgânico, gera um líquido chamado churume. Se ele penetrar no solo, ele vai poluir o solo e pode poluir as águas lá embaixo daquele solo. Então eles têm que cavar a vala, impermeabilizar e cobrir de cimento ou asfalto, para depois jogar o lixo, que é para não permitir a penetração. Depois se fecha. Por que se fecha? Se fecha o aterro sanitário para evitar vetores de doenças, por exemplo, moscas, que podem pousar no lixo e pousar na nossa comida, em nossa casa. Então, eu lanço o lixo e cubro, e ali está vetado. É uma medida alternativa. Já que não dá para reciclar, vamos para esse plano B. E existe um terceiro destino, esse é o que a maioria dos municípios fazem, por quê? Porque não há gasto. Agora, é o pior tipo, é o lixão. O prefeito, ele simplesmente escolhe um local afastado da cidade e todo o lixo que é coletado, ele vai sendo lançado lá. Qual o problema? É que os vetores de doença, o lixo está exposto, as moscas estão indo lá e indo para as nossas casas. E outra coisa, o volume de lixo. Vão lançando, daqui a pouco está uma montanha de lixo. Aí qual é a ordem do gestor? Tocar fogo no lixo para baixar o volume. Aqui eu estou minimizando o problema e gerando outro grave. Eu estou tocando fogo no lixo para reduzir os resíduos, o volume, mas eu estou poluindo a atmosfera. Aquela fumaça é altamente poluente. Picos teve um lixão até pouco tempo atrás, lá na Altamira, que incomodava todo mundo ali. Picos fechou aquele lixão e criou um aterro sanitário, que é o plano B. E aí escolheu um outro lugar, lá no Valparaíso, também uma área afastada da cidade. Não é ainda o ideal. Como eu disse, o ideal é que nós reciclássemos mais. Mas já demos o primeiro passo. E finalmente, os esgotos, né? Principalmente os esgotos industriais, que têm que ser tratados. Qualquer resíduo industrial não pode, por lei, ser lançado diretamente no leito dos rios. Tem que ser tratado para depois ser lançado no leito dos rios. Qual o problema? É que esse tratamento gera custos para o empresário e ele não quer. Ele não quer custear, então ele lança direto no leito dos rios e polui. Do mesmo modo, o ideal é que o esgoto da nossa casa tenha um saneamento básico adequado. Mas nós sabemos que nem todos os lares, ou boa parte dos lares do Brasil, não tem saneamento básico adequado. Né? Então, boa parte desse esgoto ele é lançado a céu aberto. Você anda em muitos bairros de Picos com esgoto a céu aberto e esse esgoto ele corre direto para os rios. Ele não tem o tratamento devido, ele não tem o saneamento devido e termina gerando grandes problemas nocivos à nossa saúde. Vocês sabem disso. Então, pessoal, aqui nós encerramos a questão do tema 4 de globalização e meio ambiente e nós retornaremos em breve. Foco e fé.